Graça e paz aos amados irmãos. No livro de Atos dos Apóstolos, nos apresenta um acontecimento. O apóstolo Pedro, juntamente com os outros 11 apóstolos, ficaram de pé. Pedro, o apóstolo, toma a palavra e ali diante daquela multidão, ele expressa a palavra de Deus. Amados, esse texto é do livro de Atos, capítulo 2, verso 14, nos mostra que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, ele nos traz uma mensagem para aquela multidão. Qual seria o conteúdo daquela mensagem? O que o apóstolo Pedro estava querendo conduzir aquele povo a uma linha de raciocínio, a um pensamento? O que as nossas palavras podem causar nas pessoas? O que ela pode nos conduzir? As Escrituras Sagradas dizem no livro do profeta Isaías que a palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para cujo qual ela foi enviada. Naquele momento que o apóstolo Pedro toma a palavra e fala para uma multidão diante deles, qual seria o pensamento do apóstolo Pedro? Conduzir aquelas pessoas para que elas se tornassem maleáveis e fossem conduzidos para uma ideologia, para uma linha de pensamento? O que o apóstolo Pedro desejava? Nós estamos vivendo muitas vezes, ou quase sempre, onde no mundo em que vivemos, principalmente em nosso país, com mentes auspiciosas, tendo o auxílio da psicologia e da psicanálise, muitas pessoas têm formatados, têm desenvolvido uma narrativa, um discurso muito bem elaborado para conduzir os ouvintes àquilo que elas desejam convencê-las. Obviamente nós temos aí muitas linhas ideológicas e com pensamentos muito bem elaborados, muito deles com provas que pode convencer e converter ao mais ateu, ao mais incrédulo que seja. Muitas pessoas têm até provas e buscam argumentos para conduzir você a uma linha de pensamento, a uma ideologia, né? Uma ideologia política, uma ideologia, uma utopia, um sistema filosófico, e aí vai sentar na mesa e vai discutir com você e vai trazer muitos argumentos e até muitas provas para tentar convencer a você a abraçar aquilo que ele tem lhe apresentado. Um hábil vendedor, quando vai mostrar um produto, ele vai falar sobre o custo-benefício, sobre que este produto não tem o que outros produtos têm, porque foi desenvolvido com uma nova tecnologia, enfim. Mas ali, o que o apóstolo Pedro, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, queria guiar aquelas pessoas? O Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Santo, que vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo não vai aparecer aqui em sua frente em uma forma corpórea de uma pomba e vai guiar você a algum lugar. Obviamente que ele tem vasos, que ele tem aqueles que foram dotados por Deus com o dom de mestre, de doutores, da ciência da palavra. Nesse caso, o apóstolo Pedro ali se colocou nas mãos de Deus e com o Espírito Santo expôs. Agora, o que o apóstolo Pedro expôs ali? Um pensamento formatado na égide dos seus conhecimentos e de suas experiências empíricas? O apóstolo Pedro trouxe alguma teologia, alguma interpretatividade religiosa de um determinado grupo, de uma determinada tese, de uma determinada teologia, de uma escolástica,
uma filosofia socrática ou de Pitágoras ou de Platão ou Aristóteles, alguma filosofia dos estoicos ou dos epicureus? Note-se que lá entre os versículos 34 em diante, diz que aquela multidão ficou aflita, ficou desesperada, a ponto que gritava, clamava e perguntava a Pedro para que ele trouxesse a solução para aquele povo que foi exposto diante da verdade à ignorância em que eles viviam. E ali o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos de todos esses atos, de todas essas práticas que têm abominado e entristecido a Deus, e mude, converta-se, mude de atitude, de comportamento, se torne uma nova vida através da renovação do Espírito pela palavra de Deus. Então eu pergunto aos amados que nos ouvem, esses discursos que temos ouvido, essas mensagens, essas palestras, esses congressos, todas essas inovações frívolas, festivas, para onde ela nos conduz? Um trio elétrico com uma marcha para Jesus e as pessoas com um pedaço de pau, com fitas, com um instrumento chamado Mamãe Sacode, com purpurina, com serpentinas, com fogos de artifícios, com peças teatrais, com danças, com todo tipo de instrumentalidade que não foi vaticinada por Deus e nem foi deixada por Deus para o uso do corpo de Cristo, a igreja, nas reuniões. Quando o apóstolo Paulo ele dirige a sua palavra também, orientado pelo Espírito Santo, quando vos reunir, um tem hino, um tem canto, um tem uma palavra profética, tudo o salmodiando em vossos corações com cânticos espirituais, Efésios 5, não vos embriagando com vinho, mas enchendo-vos com o Espírito Santo, sendo grato a Deus por tudo. Eu pergunto, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, olha, meus queridos, as nossas armas, elas não são humanas. As nossas armas não são de artifícios filosóficos, não são de grandes cabedais universitários, de PhD ou doutor em divindades ou bacharel disso ou daquilo. O apóstolo Paulo ele diz: olha, irmãos, as nossas armas não são carnais. Nós estamos na carne, estamos neste corpo físico, mas nós não lutamos as guerras com as armas humanas. Nós lutamos não com armas carnais, mas com armas espirituais, armas que Deus nos deu, poderosíssimas para destruir todo baluarte e todo raciocínio que se levante contra a verdade. O que é que nós estamos usando? Estamos usando parábolas sem orientação do Espírito Santo? Estamos usando fábulas? Estamos usando ilustrações sem nenhuma autenticidade ou permissividade do Espírito Santo? Estamos usando um outro evangelho que o apóstolo Paulo nos orienta em Gálatas, o evangelho anátema, um Cristo genérico, um outro evangelho, que não é esse o evangelho de Cristo. Esse evangelho não tem poder. Seria o evangelho dos mormons? Seria o evangelho dos ucelitas? Seria o evangelho das teologias denominacionais? Seria esse tipo de evangelho, de doutrinas humanas, cujo qual Paulo ele expressa em Colossenses: não toque, não prove, não manuseie, tem aparência de santidade, mas não tem nenhuma eficácia para combater os desejos pecaminosos da carne, as nossas concupiscências. É só a aparência de piedade, mas negando o poder eficaz do evangelho. Estamos verdadeiramente vivendo uma sociedade maquiada, uma sociedade de aparências. Mas o apóstolo Pedro ali prega o evangelho cristalino de Cristo Jesus, a doutrina do arrependimento,
lá a primeira mensagem de Cristo, em Marcos capítulo 1, verso 16 em diante, arrependei-vos e pratique o evangelho. Que tipo de pessoas teremos com esses tipos de mensagens, com esse tipo de prática? Uma pessoa que tinha uma banda de música e era aplaudido, e a multidão corria atrás pedindo autógrafo, e era um popstar para este mundo, e de repente ele faliu, ele caiu em falência, mas de repente ele procura uma religiosidade, uma religião onde ele começa a fazer show e faz uma letra falando de Jesus, falando de amor e coloca uma harmonia, e ali ele começa a ter um empresário e começa a voltar a ter uma prática voltada não para um determinado público de antes, mas agora ele tem um público religioso. E ali ele tem um empresário que cobra um determinado valor para pregar, para ministrar em um determinado lugar, em uma determinada reunião, em um determinado festividade, congresso, como você queira colocar as palavras e aplicá-las. E ali então o apóstolo Pedro, ele anuncia a santa palavra de Deus. Qual é a pergunta que eu tenho a fazer a vocês? O que é que nós esperamos desses grupos, desses empresários, dessas peças teatrais, desses eventos, marcha para Jesus, encontro disso, encontro daquilo, 5 pulinhos para ver Deus, 3 dias no monte para acontecer a transfiguração, é a campanha de um pouquinho de sal na moleira, de um pouquinho de óleo nos umbrais da porta. Que tipo de multidão, que qualidade, que tipo de pessoas teremos, que religiosidade, que espiritualidade, que conversão sincera teremos diante dessas propostas de uma teologia da prosperidade, de pessoas que são massificadoras, que são manipuladoras, que são condutores hábeis de massa. Eu deixo essa pergunta para você. Pessoas que buscam a Deus quando não há mais nenhuma porta. Eu não faço mais sucesso no mundo, eu fali, eu estou na beira de um colapso, a única porta que tem é essa, a campanha da prosperidade. Eu traí a minha esposa e recebi a paga do meu pecado, conforme em Romanos capítulo 1, 2. Receberam a paga do seu pecado, e eu agora estou com uma doença em fase terminal. Se alguém disser faz chá de cocô de boi, eu faço. Se alguém dizer grita João como tábua de salvação, eu grito. Não me há mais alternativa. Então eu vou buscar esses supostos profetas que estão ministrando e falando sobre uma cura. Eu adulterei, eu estou com uma doença em fase terminal, eu pequei, estou colhendo a paga das minhas prostituições e das minhas infidelidades, porque eu rejeitei um casamento monogâmico para a poligamia. E agora não me há nenhuma outra porta de esperança a não ser essa que os crentes, o gospel promete a cura, tão somente a cura. Quando Cristo vê aquele homem ali caído em pecado e colhendo a paga do seu pecado, ele não disse levanta e anda, porque ele buscava a cura, buscava a satisfação, o hedonismo desta sociedade que busca nessas reuniões qualquer outra coisa, menos um arrependimento sincero e um encontro real com Cristo. Eles não querem um sofrimento de uma vida piedosa. Todos aqueles que quiserem seguir a Cristo piedosamente sofrerão grandes perseguições. Eu deixo com você essas perguntas, para que você possa responder a você mesmo. O que nós queremos nas reuniões? O que buscamos? Você acha que você não vai encontrar mercenários, pessoas, supostos profetas para dar tudo aquilo que você deseja? Alguém vem me falar de decepção, passou a vida toda investindo na sua vida profissional, investindo no seu bom carro, na sua bela casa, e de repente veio o inverno,
e ele, como cigarra, só ficava cantarolando, e agora ele, infelizmente, começa agora a buscar a Jesus Cristo como um suprassumo, né? Como uma adrenalina. E aí ele é aquela pessoa que exige tudo de todos. E aí encontra uma pessoa que já vem há um bom tempo trilhando e malhando em ferro frio e lutando e colhendo só espinhos. E ele quer dar lições, ela quer dar lições desse evangelho fustivo, repressor. E vem falar para você, estou decepcionado. Por que está decepcionado? Decepcionado? Porque há cerca de 10 anos você abraçou essa fé, quando viveu 40, 50, 30 anos da sua vida nas glórias e na apoteose deste mundo, e está agora em Cristo porque não tem mais oportunidade. O mundo mastigou você, sugou todo o líquido gostoso e só ficou essas rugas velhas e essa bunda murcha. E agora você quer a Cristo, né? Mas será que é por sinceridade, por verdade, ou porque você foi levado a essa condição? Será que se cair um pouquinho de azeite, um pouquinho de dinheiro na conta do banco, você não abandona Cristo? Você sabe, acha que Deus não conhece o seu coração, que você está nessa jogada aí porque você não tem onde cair morto? Você acha que Deus não sabe quem é você e quem sou eu? Que você está aí porque ele prometeu o céu, porque você é um suposto pastor, porque vive com o soldo da igreja, mas se disser não tem mais dízimo, você corre e vai comprar um abadá dos chicletes com banana? Vai para o primeiro bordel da esquina? Eu pergunto para você, meu amigo, o que você deseja, o que você quer, o que você veio buscar, o que você realmente deseja? Pense nisso. Deus conhece o seu coração. Deus te abençoe. O que você tem ouvido te leva para onde? Escolherão para si pregadores, palestrantes que vão falar tudo o que eles querem ouvir, porque criando uma doença no ouvido, criando comichão no ouvido, não darão mais ouvido à sã doutrina, aquilo que pode promover um verdadeiro arrependimento. Pense nisso. Pense nisso.